Três histórias reais, três começos comuns. E em cada uma delas, pessoas desapareceram como se a realidade tivesse quebrado por alguns minutos. O mais assustador não é apenas o que aconteceu. É o que ficou para trás. Uma barraca rasgada de dentro para fora, dinheiro do resgate enterrado na areia, um navio inteiro vagando sem tripulação. Então a pergunta é simples e terrível. O que faz alguém correr para o desconhecido, deixando quase nada como resposta? A primeira história começa em fevereiro de 1959, nas montanhas geladas da Rússia. 9 jovens montanhistas experientes, preparados, acostumados ao frio e à disciplina, montaram acampamento nos Montes Urais. Nada ali parecia impossível. Era uma expedição dura, sim, mas normal para quem vivia daquele tipo de desafio. Só que, dias depois, a equipe de busca encontrou uma cena que ainda parece incoerente. A barraca estava danificada e tudo indicava que a saída foi cortada por dentro. Como se a porta normal já não fosse uma opção. Como se no meio da noite alguma coisa tivesse convencido aquele grupo a abandonar o abrigo imediatamente. E eles foram. As pegadas levaram para longe da barraca, em direção à mata. Alguns estavam sem botas, outros com pouca roupa para o frio brutal. Não parecia um plano, parecia pânico. E foi isso que transformou o caso Dyatlov em um enigma que nunca envelheceu de verdade. Porque os corpos não contavam uma história única. Alguns morreram de hipotermia, o que faz sentido naquela temperatura. Mas outros apresentavam ferimentos internos graves, fraturas no tórax, lesões no crânio. Ao mesmo tempo, havia sinais de exposição extrema, desgaste, tentativa de sobrevivência, fuga desesperada e violência física, neve e quebra-cabeça, tudo junto. Durante décadas surgiram hipóteses para todos os lados. Avalanche, erro humano, ventos violentos, fenômenos naturais raros, até teorias militares e sobrenaturais. Em 2019 e 2020, autoridades russas reabriram o caso e revisaram a história com foco em causas naturais, especialmente uma possível placa de neve. Mais tarde, estudos acadêmicos reforçaram que um deslizamento pequeno, mas suficiente, poderia ter causado caos naquela encosta. É uma explicação possível, talvez até plausível. Mas ela ainda deixa a mesma ferida aberta. O que assustou pessoas treinadas o bastante para cortar a própria barraca e correr quase sem roupas para a morte? A resposta parece estar sempre a poucos passos, e sempre longe demais. E então vem a segunda história. Em 24 de novembro de 1961, um homem usando o nome Dan Cooper embarcou num voo da Northwest Orient, nos Estados Unidos. Parecia um passageiro comum, mas pouco depois da decolagem ele revelou que aquilo era um sequestro. Pediu 200 nós e paraquedas, exigiu calma, exigiu silêncio e conseguiu o que queria. Os passageiros foram liberados, o avião seguiu. E no meio da noite, sobre o céu escuro, Cooper saltou da aeronave usando a escada traseira de um Boeing 727. Ele desapareceu. Sem corpo, sem identidade confirmada, sem captura. Como se tivesse se dissolvido no ar frio acima da floresta. O FBI investigou o caso por décadas. O nome interno da operação virou quase tão famoso quanto o próprio sequestrador. Testemunhas foram ouvidas, pistas foram revisadas, fragmentos de evidência foram testados e reavaliados. Mas, no fim, a agência acabou admitindo, de forma indireta, que não havia como fechar a história com certeza suficiente. E aí existe o detalhe que mantém o mistério vivo até hoje. Em 1980, um garoto encontrou algumas notas enterradas na margem do rio Columbia. Parte do dinheiro do resgate. Nota por nota, os números de série mostraram que aquele dinheiro realmente vinha do caso. Isso prova uma coisa. Cooper, ou o que restou dele, chegou àquela região. Mas não prova como ele caiu, não prova se sobreviveu, não prova se morreu na mata, se foi ajudado, se conseguiu escapar de algum jeito improvável. E tem mais. O caso mudou até a aviação. Depois dele, o Boeing 727 ganhou um mecanismo para impedir o uso da escada traseira em voo. Um criminoso sem rosto forçou a tecnologia a aprender com o medo. Mas no centro de tudo, continua a mesma pergunta. Como alguém salta de um avião com um resgate nas mãos e vira um fantasma para sempre?
Se o Dyatlov Pass é a história de uma fuga da neve, Cooper é a história de uma fuga do céu. E a terceira história talvez seja a mais silenciosa de todas. Em 1872, o navio Mary Celeste foi encontrado à deriva perto dos Açores. Não estava afundando, não estava destruído, estava navegável. Havia sinais de navegação recente. A carga estava em grande parte intacta, incluindo centenas de barris de álcool industrial. Havia comida, havia objetos pessoais, havia a sensação perturbadora de que a vida ali tinha simplesmente parado no meio do caminho. Mas não havia ninguém. Nenhum tripulante, nenhum capitão, nenhuma explicação imediata. O bote salva-vidas havia desaparecido. Alguns instrumentos de navegação também. Isso sugere uma evacuação deliberada, não um desaparecimento instantâneo. Mas evacuação por quê? Por medo de explosão? Por suspeita de água entrando? Por pânico diante de vapores perigosos? Por uma decisão tomada em segundos que acabou em tragédia quando o grupo se afastou demais do navio? Ninguém sabe ao certo. E é justamente isso que torna a Mary Celeste tão inquietante. Não havia sangue espalhado. Não havia sinais claros de luta. Não havia um cadáver para apontar culpa. Havia só o contraste absurdo entre ordem e ausência. Mais tarde, a história ganhou outra camada de lenda, quando foi recontada e distorcida em livros e ficções, até se transformar no símbolo máximo do navio abandonado. Mas o fato central continua simples e assustador. O navio inteiro foi encontrado vazio em pleno oceano. Você entraria nele? Num lugar onde tudo parece normal, menos o silêncio? No fundo, esses três casos falam da mesma coisa. Barraca rasgada, escada aberta no ar, bote desaparecido no mar. São marcas de movimento, não de descanso. Marcas de fuga. E quando a fuga acontece em minutos, sob pressão, a história perde quase todos os seus rastros. Talvez o vilão seja esse mesmo. Não um monstro, não uma maldição, não um plano genial. Talvez seja uma decisão tomada rápido demais, em condições em que ninguém consegue pensar direito. Mas isso não torna os casos menos assustadores. Pelo contrário. Porque a verdade é que as explicações nunca fecham a porta completamente. Sempre sobra uma fresta, uma dúvida, um detalhe que não encaixa. E por isso essas histórias continuam vivas décadas depois, exatamente como começaram, incompletas. A montanha ainda guarda o silêncio do Dyatlov Pass. O céu ainda guarda o salto de Toby Cooper. E o mar ainda parece esperar a resposta da Mary Celeste. Talvez algumas histórias não existam para serem resolvidas. Talvez existam para lembrar que a realidade, às vezes, é mais estranha do que qualquer ficção. Comenta sua teoria. Dyatlov Cooper ou Mary Celeste?